Durante muito tempo na minha vida, eu fui uma pessoa extremamente comprometida com as outras pessoas e pouco comprometida comigo mesma. Eu percebi que se eu tinha um compromisso com alguém, eu me comprometia mesmo. Eu não faltava, não desmarcava, não atrasava, era aquela pessoa 100% responsável com o compromisso que eu tinha com o outro. Agora, quando o compromisso era comigo mesma, era do meu interesse, eu deixava para depois, eu procrastinava e sempre tinha alguma desculpa. Até que eu comecei a perceber que mensagem que isso estava passando para mim mesma e quais eram as consequências que essa falta de compromisso comigo mesma estavam causando na minha vida. E hoje nesse vídeo eu quero te contar como ser mais comprometida comigo mesma transformou a minha vida. Oiê, eu sou a Vicky, sou psicóloga, mentora de mulheres e aqui eu compartilho conteúdo sobre autoconhecimento, autocuidado, hábitos, rotina e performance. E no vídeo de hoje eu vou te contar a minha história do meu compromisso comigo mesma. Há uns anos atrás eu comecei a fazer aula com personal. E eu fazia aula com personal 3 vezes na semana. Teoricamente, as outras 2 vezes na semana eu tinha que ir sozinha e fazer o meu treino. E o que acontecia era que com o personal eu não faltava. Eu ia as 3 vezes na semana certinho. E nas outras 2 vezes que eu tinha que ir sozinha, eu não ia e sempre tinha uma desculpa. E aí eu comecei a pensar, por que eu fazia isso? Por que quando eu tinha um compromisso com ele, eu ia, não faltava, fazia sol, fazia chuva, eu estaria lá. E quando era comigo, eu sempre tinha alguma desculpa. Isso começou a me incomodar e eu comecei a perceber que esse meu comportamento estava transmitindo uma mensagem para mim mesma. A mensagem de que eu não era importante, de que o meu compromisso comigo não valia tanto quanto o meu compromisso com os outros. E de fato, esse comportamento revelava muito o meu nível de amor próprio comigo mesma. E foi isso que eu entendi. O seu nível de comprometimento com você mesma, com seus objetivos, com seus sonhos, com as suas metas, revela muito o seu nível de amor próprio. Porque se eu me amo, se eu acredito que eu sou importante e que eu sou capaz de fazer o que eu preciso fazer, criar a vida que eu desejo criar, eu me comprometo com aquilo. Se eu não tenho essa autoestima, essa autoconfiança, esse amor próprio, eu vou sempre me negligenciar os meus sonhos e os meus objetivos. E foi aí que eu entendi que eu precisava mudar essa realidade. Que se eu quisesse viver uma vida com sentido, com propósito, viver a vida que eu sempre sonhei, eu precisava me comprometer com isso. Até porque se eu não fizer isso, quem vai fazer? Então, trazendo isso para a prática, é sobre você entender quais são os valores que vão nortear a sua vida, ou seja, aquilo que é inegociável, aquilo que é essencial, que você precisa disso alinhado para você viver uma vida com sentido e se comprometer a ter ações, comportamentos que estejam alinhados com esses valores. Isso não quer dizer que você não vai passar por dificuldades, que não vão ter desconfortos. Pelo contrário, viver uma vida com sentido, alinhada com os nossos valores, muitas vezes inclui um desconforto. E dentro da terapia de aceitação e compromisso, a gente diz sobre você se comprometer com essas atitudes, com esses comportamentos, apesar de todo o desconforto. Porque você sabe que é isso que vai te levar para a vida que você deseja viver, para uma vida com mais sentido. E isso precisa ser feito de maneira intencional, ou seja, você precisa realmente parar, refletir e entender quais são os seus valores de vida, porque senão você vai viver uma vida no automático, vai vivendo o que as pessoas falam que você tem que viver, o que a sociedade impõe, e você não necessariamente é o que você quer para você. E enquanto você não parar e refletir e entender o que eu quero para minha vida, quais são os meus valores, o que faz sentido para mim, você vai continuar vivendo no automático, vivendo uma vida onde você se sente frustrado, cansada, sempre sem energia e realmente não se sente realizada com a vida que você está vivendo. E uma coisa que eu sempre falo para as minhas pacientes é que valores de vida não são coisas que você conquista e coloca na sua prateleira, e agora eu tenho esse valor e pronto. Na verdade, um valor de vida é como uma bússola, realmente uma direção. Você vai sempre caminhar em direção àquilo. Você nunca vai chegar a um valor, ou seja, nunca vai ter um fim daquele valor. Mas sim você direcionar as suas escolhas, ter esse filtro do quanto aquela escolha, aquela oportunidade está ou não alinhada com os seus valores. Então, os valores de vida eles servem como uma bússola para que você viva uma vida com mais sentido e mais alinhado com o que você acredita. Tá bom, Vicky, já entendi que eu preciso viver uma vida alinhada com os meus valores, mas como eu faço isso na prática? Pega um papel e uma caneta que agora eu vou te mostrar. Primeira coisa que você precisa fazer é entender qual é o tipo de vida que você quer viver.
Então faça esse questionamento. Qual é o tipo de vida que eu quero viver? Qual é a rotina que eu quero ter? Como eu quero começar o meu dia? Como eu quero terminar o meu dia? Como vão ser os meus hábitos? O que, que me traria mais vida? O que, que traria mais sentido? É começar o dia com mais calma? É me alimentar melhor? É ter mais tempo para minha família? Mais tempo para mim mesma? Qual é a vida que você deseja viver? Coloca isso no papel. Você precisa dessa clareza para que você consiga se direcionar para essa vida. Se você não souber a vida que você quer viver, como que você vai se comprometer com ela? Depois de você ter colocado no papel a vida que você quer viver, você vai agora entender quais são os valores que estão por trás dessa vida. O que está norteando essa vida que você deseja viver. Então, por exemplo, se lá no seu papel você escreveu que você quer fazer exercício físico, comer bem e cuidar da sua saúde, isso significa que a saúde é um valor para você. Então você precisa entender que as suas ações, sejam elas quais forem, precisam estar alinhadas com esse valor da saúde. Então, por exemplo, você comer iFood 5 vezes na semana não é um comportamento alinhado com o seu valor de saúde. Você se exercitar pelo menos 3 a 4 vezes por semana é uma ação comprometida com esse valor da saúde. Um outro exemplo, se você quer começar o seu dia com mais calma, com mais presença, seja praticando um yoga, fazendo uma meditação, se você quer estar mais presente nas suas atividades e não mais viver de maneira automática, isso significa que a presença é um valor para você. Se você colocou no papel da vida que você quer viver, que você quer ser uma pessoa que medita mais, que faz mais as suas orações, que mantém mais a sua frequência mais elevada, tem pensamentos positivos, cultiva a gratidão, talvez isso queira dizer que um dos seus valores de vida é a espiritualidade, ou seja, que é muito importante para você estar conectada com a sua espiritualidade. Então esse é o segundo passo, você vai ler a vida que você quer viver e extrair os valores que tem por trás dela. Lembrando sempre que é isso, o valor não é uma coisa que você conquista, mas um norte, um direcionamento. Então alguns exemplos de valores, como eu já falei: saúde, espiritualidade, presença, liberdade, autenticidade, aventura, arte, tudo isso são exemplos de valores que podem ou não estar envolvidos aí na sua vida, e agora você precisa fazer esse crivo. E Vicky, quantos valores eu preciso ter na minha vida? Pegando esse exercício que a gente está fazendo, você pode escolher aí de 3 a 5 valores que são inegociáveis para você. Ou seja, são realmente pilares na sua vida que você não vai abrir mão e você precisa entender isso. Seus valores de vida precisam ser algo inegociáveis para você. E você precisa priorizar isso porque ninguém vai fazer isso por você. E é muito importante aqui também que você entenda que nem todo mundo vai ter os mesmos valores que você. Ou seja, nem todo mundo vai entender por que você faz o que você faz, porque às vezes essa pessoa tem um valor de vida diferente do seu. Então, o primeiro passo foi escrever a vida que você quer viver. O segundo passo foi escrever os valores que contém nessa vida que você quer viver. O terceiro passo agora, você vai de fato traçar um plano. Você vai entender como você pode se comprometer com esses valores. Você vai olhar para a sua vida hoje, para a vida que você vive hoje e para a vida que você quer viver e entender quais mudanças precisam ser feitas. E aqui tem um ponto muito importante. Eu sei que muitas vezes a gente fica nessa expectativa de ter uma virada de chave que vai mudar tudo e do dia para a noite a gente vai conseguir ser uma pessoa totalmente diferente, com uma fórmula mágica, e vou te falar que nada disso existe. Toda mudança que você precisa fazer com relação à sua vida e à sua rotina, ela não vai ser da noite para o dia. Vai ser um processo, é passo a passo, é 1% todos os dias. É você ter constância e comprometimento com essas mudanças. Então, para isso, na hora que você for traçar essas mudanças que você precisa fazer na sua vida, você vai colocar micrometas, micropassos, pequenas mudanças para que você consiga fazer isso. Porque se hoje você vive uma vida totalmente desalinhada, então você viu que o que você escreveu e o que você vive hoje estão totalmente desalinhados. Se você colocar uma lista gigante de mudanças para você fazer, o que vai acontecer é que você pode até conseguir na primeira ou na segunda semana fazer essas mudanças. Mas uma hora você não vai conseguir sustentar isso porque você não é a Mulher Maravilha. Você é um ser humano e principalmente uma mulher cíclica. Então você não vai estar sempre super querendo fazer tudo, você precisa ter constância. É muito mais importante você ter constância, pequenos passos, do que fazer uma grande mudança que não vai se sustentar. Então faça isso. Pequenas metas, micropassos para essa mudança. Então vamos colocar ali
como você quer começar o seu dia. Você colocou na sua lista que você quer começar o seu dia com mais calma, com mais presença, se conectando com você mesma, com a sua espiritualidade, e você viu que hoje você começa o seu dia atrasada, já pegando no celular e fazendo tudo correndo. Qual que é o micropasso que você pode dar para se aproximar da vida que você quer viver? Não é um grande passo. Ah, então agora eu vou acordar 3 horas antes e vou meditar durante 40 minutos. Não vai dar certo, não é isso. O que você pode começar fazendo? Vou começar a acordar meia hora antes, ou então vou acordar no mesmo horário que eu acordo, mas vou deixar para pegar o celular só depois. Pequenos ajustes. Esse micropasso dessa mudança que você quer fazer tem que ser algo muito fácil. Tem que ser assim, ridículo de fácil, porque aí o seu cérebro não vai criar uma resistência. Porque você precisa entender, a neurociência explica isso. O nosso cérebro, ele é mão de vaca de energia. Ele quer economizar energia. Se você chegar mostrando para ele uma lista de mudanças mega difíceis de você fazer, ele vai olhar e vai falar: não quero, não vou. Então, quanto mais ridículo, quanto mais fácil for essa meta, menos resistência o seu cérebro vai ter e mais chance você vai ter de fazer aquilo. Então começa com assim uma coisa ridícula, como, por exemplo, o que eu falei, não mexer no seu celular. Não é uma coisa super difícil. Coloca ali que nos primeiros 10 minutos do seu dia você não vai mexer no seu celular, você vai desligar o despertador e deixar e fazer suas coisas e depois você vai pegar. Enfim, pequenos passos. A alimentação, se hoje você come muito mal e você come fora aí 5 vezes na semana, você não vai colocar assim: ah, agora eu vou parar de comer fora nenhum dia na semana. Não, começa diminuindo. Agora eu vou colocar a meta de que eu só posso comer fora 3 vezes na semana, que eu só posso pedir lanche 3 vezes na semana. Agora eu vou colocar a meta de que eu preciso comer uma fruta por dia. Vai fazendo micropassos, pequenas metas, que isso vai fazer com que você consiga ser constante. E conforme você vai evoluindo, você vai aumentando essas metas e esses desafios. Até porque, se você coloca uma meta muito grande, uma grande mudança, como eu falei, você não vai conseguir provavelmente sustentar aquilo. E isso vai mexer diretamente com o seu senso de autoeficácia. O nosso senso de autoeficácia é o quanto a gente acredita na nossa capacidade de fazer alguma coisa. Então, se eu coloco uma meta muito grande, eu não consigo fazer, o que eu falo para mim mesma? Viu? Eu não sou capaz. E aí eu vou lá e diminuo esse senso de autoeficácia. Agora, se eu coloco uma pequena meta, ridícula de fácil, e eu consigo fazer, por menor que ela seja, o que eu falo para mim mesma? Olha, eu consegui. Isso aumenta o meu senso de autoeficácia e vai me dar mais energia, mais motivação para continuar fazendo aquilo. Feito isso, você vai ter um plano, um passo a passo do que você precisa fazer para ser uma pessoa mais comprometida com você mesmo e com a vida que você quer viver. E para encerrar esse vídeo, eu quero te trazer a mensagem: tenha paciência com você mesma, seja gentil, não seja sua maior inimiga nesse processo, porque o processo de mudança já é um processo desafiador. Se você ficar se chicoteando, se criticando, se cobrando, você vai tornar algo que já é desafiador ainda mais difícil. Então pega leve com você, seja gentil, seja amorosa e tenha paciência, que aos poucos essas mudanças vão se consolidando e você vai vendo os resultados disso. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha feito sentido para você. Se você gostou, curte, compartilha com uma amiga que também precisa desse conhecimento e pode deixar aqui nos comentários um compromisso que você quer ter com você mesma e eu vou te dizer qual é o valor que tem por trás disso, porque eu quero muito te ajudar nessa jornada. É isso, um beijo e até a próxima!